Galera, prosseguindo em relação ao nosso estudo referente aos conteúdos do segundo bimestre, referente ao tópico da criação das entidades administrativas, percebam um adendo que é feito no material em relação ao emendão, que foi a emenda constitucional de número 19, que ocorreu em 1998. É, contemplado no inciso 19 do artigo 37, nós já tratamos de forma ampla acerca disso, né? E acerca da extinção, ela vem se aplicar aos mesmos conceitos e por esse motivo não é necessário uma regulamentação acerca disso. E não estou dizendo também que não é importante, na verdade é muito importante, mas nós já tratamos disso e por conta do pouco tempo em que temos, não, não se torna imprescindível, né? E na verdade o caráter de fundamentabilidade se exaure aqui. Acerca das fundações públicas, apesar de nós tratarmos dela de forma mais específica um pouquinho adiante, nós temos lá, nós já tratamos aqui no vídeo anterior, onde eu estava dizendo a vocês acerca das entidades administrativas, que as fundações elas podem ser tanto privadas quanto públicas. É óbvio que na Constituição venha no artigo 37, por ele regulamentar o direito administrativo, nós estamos tratando daquelas fundações públicas, que são aquelas que foram criadas pelo Estado. Em relação à natureza jurídica dela, o que vem a diferir entre a personalidade jurídica de direito público ou de direito privado é que, quando ela é criada diretamente por lei, ela terá personalidade jurídica de direito público, e quando ela possui a sua autorização, quando ela possui a sua criação, desculpa, não de forma direta, mas apenas autorizada naquela lei, ou seja, a lei não a cria diretamente, apenas autoriza que essa entidade venha a ser posteriormente criada, nós estamos tratando de uma personalidade jurídica de direito privado, perdão. É, Ao analisar o inciso 19, logo no finalzinho dele, nós temos a referenciação a uma lei complementar. Nos casos da instituição vem a ser sinônimo de criação e é feito esse jogo de palavras dentro do próprio texto legal para que não fique enfadonho, né? A gente está tratando de uma lei complementar que vinha definir os limites dessa atuação. Contudo, essa lei complementar ainda não existe. Alguns autores fazem o apontamento de que quando essa lei for criada, ela terá por parâmetro, terá por base aquilo que é disposto no artigo 62, parágrafo único do Código Civil. Obviamente com algumas ressalvas, porque nós não estamos tratando de um direito privado, e sim de um direito público. Em relação às subsidiárias, que é tratada no inciso seguinte do mesmo artigo, ou seja, no inciso 20 do artigo 37 da Constituição Federal, não é um termo que é abordado por várias doutrinas por ausência de conceituação e também por falta de jurisprudência que venha a conceituar ou caracterizar o ensino prático dela de forma didática. A subsidiária ela é caracterizada por uma empresa controladora e por outra controlada, por uma entidade, desculpa. Quando a gente está tratando de subsidiária, a gente sempre está tratando de pessoas jurídicas de direito privado. É, Vale ressaltar que as subsidiárias só existem diante de empresas públicas ou de sociedade de economia mista, por conta da incompatibilidade que ela possui em relação às autarquias e às fundações públicas, ou seja, nunca existirá uma subsidiária de autarquia e nunca existirá uma subsidiária de fundação pública. Prosseguindo, é, em 2016 foi criado um decreto de número 8.945 que ele vinha regulamentar a aplicação das leis, as leis das estatais. E no artigo 2º, inciso 4, ele trata especificamente acerca das subsidiárias. Percebam que nele não se faz nenhuma alusão acerca das fundações públicas e das autarquias, porque não existe subsidiária de autarquia nem de fundação pública. Sempre quando a gente estiver falando de uma subsidiária, nós estamos tratando da criação de uma nova personalidade jurídica. Ou seja,
nas subsidiárias o poder hierárquico, não se opera. Existe uma posição do STF que foi de forma bem completa exposta no material de vocês, e ali tem algumas ressalvas que, apesar de já ter sido feitas aqui nesse próprio vídeo, vale a pena ressaltar novamente. As subsidiárias serão sempre pessoas jurídicas de direito privado. Mas se você parar para se questionar do porquê disso, você vai perceber que é simples. As empresas públicas e as sociedades de economia mista sempre serão pessoas jurídicas de direito privado. As subsidiárias só podem ser subsidiárias, ou seja, só podem ser controladas por empresas públicas ou por sociedades de economia mista. Por esse motivo, parece óbvio dizer que as subsidiárias sempre serão pessoas jurídicas de direito privado. Elas sofrem algumas restrições pela Constituição Federal que, por via de regra, as pessoas jurídicas de direito público não sofrem. Eu arrolo ali para vocês, via de regra são 5. E acerca do que existe uma expressão no inciso 20 que contempla as subsidiárias lá no artigo 37, que ele trata de que as subsidiárias poderão ser criadas somente por lei específica. O STF, ao interpretar, o STF, portanto, como guardião da Constituição, ao interpretar esse inciso, ele diz que, por verdade, pode ocorrer uma autorização geral. Naquela lei que autoriza que seja criada uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista, pode também ser autorizado a criação de uma subsidiária, porque essa subsidiária vai existir somente após a implementação, a criação propriamente dita de uma empresa pública ou de uma sociedade de economia mista, apesar dela caracterizar uma nova personalidade jurídica, né? Portanto, a interpretação do STF em relação a essa expressão de que lei específica, somente por lei específica poderá ser autorizada a criação de uma subsidiária, é totalmente contrária ao que se dá no sentido literal. Porque no sentido literal nós imaginamos que somente uma lei que trata somente por ser específica, ela deve tratar acerca de só aquilo de forma unitária. Mas a posição do STF é de que, além daquela aquela lei que, além de criar a empresa pública ou a sociedade de economia mista, pode também criar uma subsidiária. Portanto, não necessita de uma lei específica para que as subsidiárias sejam criadas.